Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, passando aqui para deixar-vos mais um pedacinho do Maná dos Céus. Hoje eu quero comentar o Salmo capítulo 8. Esse salmo foi escrito para o mestre de música. Ele é um salmo de Davi. Davi diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Tu que puseste a tua glória dos céus, da boca das crianças e dos que mamam, tu suscita força por causa dos teus adversários, para fazer calar o inimigo vingador. Quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que eu homem, para que te lembres deles, e o filho do homem, para que visites. Contudo, pouco abaixo de Deus o fizeste, de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe o domínio sobre todas as tuas obras, tu puseste debaixo de teus pés. Então tudo puseste debaixo de teus pés. Todas as ovelhas, bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar, tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Muito bem, amados, diletos irmãos. Antes de comentarmos esse salmo, vamos fazer uma breve oração, pedindo iluminação de Deus em nossa vida. Pai Celestial, em o nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, uma unção especial para ministrar, Pai, o capítulo 8 do livro de Salmo, para mostrar, Senhor, quão é admirável a obra das tuas mãos. É isso que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Muito bem, amados, diletos irmãos. Hoje eu quero vos mostrar como é possível ser alegre. O salmista nos mostra que existem dias felizes. O salmista vai cantando, mostrando-nos felicidade. Muito bem, esse salmo é uma poesia de alegria. Parece-me que a poesia de Davi retrata alguém em seu dia a dia de trabalho, cantando, contemplando a beleza de Deus nas suas coisas criadas por Deus. Parece-me que ele vai trabalhando desde o amanhecer até o pôr do sol. E ainda tem fôlego, tem disposição para contemplar a Deus até o cair da noite, com admiração e adoração. O dia a dia e seus afazeres, muitas vezes nós já temos o que nos falta, a energia que gastamos no dia a dia, nos fazem falta ao entardecer. O que muitas vezes nós cansamos, fadigamos, mas o salmista ele nos mostra que é possível manter um coração adorador, satisfeito,
O salmista tinha uma alma de poeta e o caráter de um adorador. Você quer seguir o exemplo do salmista? Mesmo diante da labuta de todo dia, você pode louvar a Deus, alegrar-se em Deus. Lembre-se de que o apóstolo Paulo disse em Filipenses 4, versículo 4: alegre-se sempre no Senhor. Aí ele torna a repetir, novamente direi, alegre-se. Mesmo diante da fadiga, mesmo diante da luta, mesmo diante dos problemas cotidianos, devemos nos manter felizes, alegres, porque essa é a vontade de Deus. Então o salmista, ele apresenta uma poesia para nos fazer lembrar da sua pureza, da simplicidade da vida, estando com Deus. Ele chama-nos a atenção, inclusive, de uma criança. Criança tem o dom de se encantar repetidas vezes com o mesmo brinquedo ou brincadeira. O salmista diz que Deus, através da boca da criança, lhe suscita louvores e adoração. Que todos os dias sejamos inspirados pelo Espírito Santo a vivermos a beleza da vida cristã com alegria, com felicidade, com entusiasmo. O salmista nos mostra que a aparente fragilidade de uma criança aponta, na verdade, para a nossa força em Deus, nossa dependência de Deus e nossa grande força em estar aliado com Deus. Ao enfrentarmos a adversidade, o salmista nos mostra que temos força. E no próprio Evangelho nós encontramos a força do Evangelho em nossa vida não tem como resultado a eloquência de grandes discursos, mas a sabedoria do próprio Deus. Essa sabedoria é o conjunto de pequenas atitudes diárias que gera grande resultado. Amados diletos amigos, eu quero clamar a Deus que você receba neste dia, que você seja contagiado com a presença do Espírito de Deus, que você receba a manifestação do Espírito de Deus, que você cresça na presença de Deus. Então no Salmo 8, Davi tem uma pergunta carregada com um objetivo de reflexão ou da própria filosofia do cenáculo. Ele diz: o que é o homem? Ele interroga a Deus. Ele pergunta para Deus: quem é o homem, Senhor? E ele vai respondendo pela própria revelação, pela própria inspiração do Espírito Santo. A consciência de Deus planta no ser humano a própria mensagem que Deus quer transmitir para o ser humano. Então, essa mensagem, quando Deus responde, Ele responde através, muitas vezes, do seu Espírito Santo na mente do ser humano. É algo maravilhoso. Então, trazer um devocional cada dia é como uma gota no oceano de um tratado de amor, é um tratado bíblico. É difícil explicarmos muitas vezes através da ciência ou mesmo da filosofia. Então é algo que Deus implanta em nossos corações. Então o salmista interroga: quem é o homem?
Você que me ouve, você que está ouvindo esse áudio, nesse dia de hoje, quem é você? A que linhagem na presença de Deus você pertence? Novamente eu interrogo, quem é você? Você seria servo? Filho? Adorador? Proclamador do Evangelho? Ou você é uma pedra de tropeço? O ser humano, amados, segundo a palavra de Deus, é a própria coroa da criação. O ser humano foi feito pouco menos do que os anjos. É isso que encontramos da palavra de Deus. O ser humano foi coroado de alegria e honra. É isso que encontramos nesse salmo, na qual nós estamos comentando no dia de hoje. Então o ser humano, ele recebeu honra, ele recebeu poder. Ele foi criado pouco menor do que os anjos, mas a ele foi imputado a pregação do Evangelho. Mas ocorreu algo na vida do ser humano que o limitou, que levou ele a viver uma vida de limitação. O pecado veio e desfigurou esse lindo quadro e ficamos apenas como sendo um borrão de tinta na tela do pintor. Ficamos alienados de Deus, separados, sem esperança, como errante nesse mundo. Então, me parece que o salmista nos apresenta algo que vem reverter o estrago que aconteceu através do pecado. Aquilo que era impossível se tornou possível através de Cristo. Cristo conseguiu levar-nos novamente ao patamar de filho de Deus. Se o Salmo fala do homem, ele fala do Filho do homem. Ele fala de Cristo. Ele mostra Cristo na sua forma de Filho de Deus. Também ele se refere a Adão. Ele mostra Cristo sendo o segundo Adão que veio restaurar a criação. Ele fala do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele mostra Cristo em sua vida, a vida em Cristo. A nossa vida em Cristo é restaurada. Então ele nos convida a entregarmos nossa vida e tudo que está muitas vezes cheio de pecado, cheio de iniquidade, que seja restaurado através de Cristo. O salmista nos apresenta a responsabilidade de gestão do homem sobre as coisas criadas. Ele nos mostra que temos um dom natural, ou seja, um mandato natural de sermos bons gestores da nossa própria vida e de tudo quanto há no planeta Terra. Ele nos mostra que temos autoridade sobre todos os seres, tanto os seres que rastejam sobre a terra, quanto os seres humanos, e até mesmo aqueles que estão na profundeza do mar. Ele nos mostra que Deus nos deu autoridade. Nós fomos criados pouco menores do que o anjo. Talvez você se lembre bem de que você praticou um pecado, mas você se lembra bem de que existe uma esperança. Ele também nos trouxe a difusão em nossa gestão, uma vida de liberdade do pecado.
uma vida totalmente liberta do pecado. Nós antes éramos escravos do pecado, éramos governados pelo pecado. Mas quando entregamos nossa vida ao Filho de Deus, a Jesus Cristo, Ele traz o seu governo sobre nós. Então, recomeçamos a aprender o que é ter uma vida bem governada pelo próprio Senhor, aquele que exerce o bem em nossa vida. Deus, Ele quer o nosso bem. Ele quer que venhamos prosseguir avante, cada dia constante, sendo vencedores em toda etapa da nossa vida. Ele quer que venhamos aprender como uma criança e crescer na graça e na misericórdia. Deus é benevolente, Ele é misericordioso, Ele é benigno. Ele é um Deus que traz cura, libertação, paz para cada um de nós. Mas nós precisamos assumir isso por meio da fé. No dia atual, o ser humano não tem possibilidade de ver Deus face a face. Para você ver Deus face a face, você terá que caminhar para a eternidade. Ou seja, passar desta vida para outra vida. Aquilo que nós chamamos morte aqui é o reinício da nossa jornada. Então, todos nós, se um dia quisermos ver Deus face a face, teremos que passar para a eternidade. Nessa vida terrena, nós não temos possibilidade de ter essa visão completa. Os nossos olhos espirituais estão fechados. Nós podemos apenas contemplar o vislumbre daquilo que Deus nos manifesta através da sua palavra. O próprio Moisés, ele queria ver Deus face a face. Mas Deus disse para ele, olha, eu vou te colocar atrás dessa pedra. Eu vou te cobrir com a minha mão. E eu vou passar somente minha glória diante de você. Moisés contemplou a glória de Deus, ele viu Deus passando, mas ele não viu a face de Deus. Ele viu apenas as costas de Deus. E quando ele desce do monte, Moisés achava que estava vivendo uma vida normal. Mas a glória que refletia a face de Moisés cegava qualquer ser humano, ao ponto de Moisés ter que usar um véu para cobrir o seu rosto, porque senão as pessoas seriam fulminadas totalmente. Agora eu digo a você, meu irmão, minha irmã, muitas revelações, muitas visões, muito disse-me disse, são passados por você. Pessoas dizem, estou vendo Deus face a face. E você muitas vezes glorifica sem saber. Aprenda a buscar, mediante a palavra de Deus, um revestimento espiritual. Dedique sua vida à leitura da palavra de Deus. O ensejo da minha alma, que ao findarmos o livro de Salmo, todos nós possamos crescer na graça e na misericórdia. O Salmo são vários e vários capítulos, são em torno de 150 capítulos. Então, meu irmão, minha irmã, essa jornada que eu tenho feito através do livro de Salmo, algumas pessoas até já me questionaram esses dias, me perguntaram, presbítero, você parou de ler a Bíblia só para ler Salmo? Não. A ministração que eu estou fazendo é no Salmo, mas eu tenho lido a Bíblia, eu tenho analisado a palavra de Deus. Hoje eu não sou assim uma pessoa que fico parado no tempo. Eu busco conhecimento. Eu busco crescer na graça. E se você fizer isso, meu amado, minha amada irmã, você não encontrará dificuldade na sua vida.
porque a graça de Deus virá sobre você e te irá dar capacidade para crescer, de graça em graça. Um bom dia para todos.